Olá, o que poderíamos fazer para termos um viver melhor, para alcançarmos uma vida melhor? Meu nome é Danius e eu gosto de tratar esses assuntos, essas reflexões aqui neste canal, para ajudarmos a todos a vivermos uma vida melhor a partir de uma vida com Deus. Pois bem, eu estou aqui no meio dessa natureza, numa serra sul mineira, lugar onde o sol é forte e o vento é muito fresco, é muito um friozinho agradável, talvez não tão agradável para algumas pessoas que não gostam de frio, mas até os que não gostam muito de frio gostariam de tomar um bom cafezinho com um queijinho, um bom queijo nas serras do sul de Minas. E eu estava pensando sobre isso, caminhando aqui pela natureza, por um lugar que era uma antiga ferrovia e agora estão transformando em loteamentos. E fiquei pensando sobre essa atividade de caminhar, de correr. Algum tempo atrás eu estava bem mais pesado, bem mais gordinho do que estou e com uma barriga meio protuberante. E eu fiquei pensando sobre como poderia perder esta barriga, né? Eu achava que isso era praticamente impossível na minha idade perder barriga, perder peso. Já estava acostumado a viver de uma forma que aquela massa toda que eu sustentava, que estava em mim, eu achava que não havia mais reversão, até que um médico um dia falou que eu precisava perder um peso. Então eu comecei a correr de manhã, caminhava de manhã e corria de manhã. Ainda faço muitas vezes isso, dependendo das minhas ocupações eu consigo caminhar de manhã, quando não faço isso faço à tarde. E corridas, eu não corria assim 1 hora sem parar ou meia hora, eu corria intercalando com piques rápidos. E esses piques rápidos de corrida, eu fazia 3 piques bem rápidos assim de corrida e depois no intervalo ia caminhando e correndo devagar. Pois essas 3 corridinhas rápidas e também segurar um pouco a boca, tomar cuidado com o que comia, começar a cortar muito açúcar e várias coisas e me alimentar mais de frango, de batata doce, tomate, alface, beber muita água, beber menos refrigerante. Isso tudo foi garantindo que eu perdesse quilos, eu fui perdendo quilos e chegou ao ponto de eu ficar com a barriga, o abdômen até mais definido. Eu fiquei assim, bem surpreso quando fui olhando no espelho no dia a dia e fui vendo as definições acontecendo. Então eu acreditei no começo, eu tive que vencer minha falta de crença de que eu poderia perder a barriga. Para vencer a falta de crença, eu comecei a tentar acreditar, comecei a pesquisar a respeito de perder gordura, perder barriga, definir. Outra coisa que eu fiz foi atitude. Eu tomei atitude, fui atrás, comecei a praticar. E outra coisa que eu fiz foi conjugar. Eu conjuguei essas atitudes de correr, exercitar, com a prática da oração. Ao invés de ficar orando dentro de um quarto ou dentro do meu escritório onde eu trabalhava, eu passei a caminhar orando, mesmo porque caminhar eu deixava até de sentir sono, né? Se você ficar parado num lugar quando você acorda muito cedo, a tendência é sentir sono de novo. Então eu comecei a caminhar enquanto orava. E dessa forma eu fui me ajustando e fui me sentindo melhor. Outros benefícios físicos e até mentais aconteceram comigo. Poderia descrever aqui uma lista de coisas, de benefícios que ao longo do tempo eu fui sentindo
Sem contar que foi uma espécie de renovação acontecendo na minha saúde, uma renovação em termos gerais, até no aspecto. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente põe dificuldades para a nossa vida, e certas dificuldades que existem, elas acontecem, não deixam de estar ali na sua vida aquelas dificuldades. Mas eu e você colocamos essas dificuldades por causa de crenças que existem dentro de nós. Essas crenças que dizem, isso não é desse jeito, você nunca vai conseguir isso, você não tem essa capacidade, você não pode. Então existem crenças dentro de nós que são como se fossem frasezinhas, pequenas frases que se tornam pensamentos em você. E esses pensamentos, eles te disfuncionam, eles funcionam ao contrário, porque tudo que você pensa funciona de alguma forma. Vai funcionar a seu favor ou vai funcionar contra você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, os versículos 4 e 5, segunda carta do apóstolo Paulo aos cristãos lá da cidade de Corinto. Ele escreveu essa carta procurando corrigir vários pensamentos e atitudes que aquele povo estava cometendo, mesmo sendo cristãos, mas eles estavam tendo deslizes, desvios nas condutas deles, nas condutas na comunidade, na igreja. E Paulo escreveu essa carta dando a eles a noção certa de como viver com Deus e de como viver melhor uns com os outros, numa comunidade, numa sociedade, num grupo, em grupos. E uma das coisas que Paulo fala ali é que, isso está em 2 Coríntios capítulo 10, é que as armas da nossa luta não são carnais, não são armas físicas, mas são poderosas em Deus para anular sofismas e destruir fortalezas e toda altivez e toda desobediência, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E note bem esse texto. Se você tiver uma Bíblia, depois você procure esse texto lá. Pelo menos essa referência eu me lembro mentalmente. Note bem que esse texto, Paulo fala que as armas que nós temos que usar não são armas de força humana, não é um canhão, um fuzil, uma espada, uma adaga, nem mesmo golpes de arte marcial. As armas da nossa luta, as armas da luta espiritual, são armas espirituais também. E essas armas espirituais, elas são poderosas. Elas têm capacidade extra-humana, parece até sobrenaturais, de anular sofismas. O que são sofismas que são anulados? O que é sofisma? Sofisma é aquilo que parece verdade, mas não é. É um denorex da verdade, é um denorex do pensamento, né? Parece, mas não é. Sofismo também pode ser conceitos que usam verdades. Vamos dizer, eles têm 50% de verdade, mas 50% é engano. É um pensamento que usa coisas que realmente são até plausíveis, mas no final das contas, ele só está usando aquele pensamento plausível para colocar obstáculo, para criar um mito, uma dificuldade na sua vida. Então são sofismas. Sofismas, então, são coisas que são meias-verdades também, meias-verdades malditas, ou verdades malditas. Isso é sofisma. Então a gente, tantas e tantas vezes, tem dentro da gente sofismas, que são pensamentos que nos impedem, nos atrapalham de ter uma boa saúde, nos atrapalham de viver melhor, nos atrapalham no relacionamento. São sofismas.
E esses sofismas também atrapalham ah, até mesmo nossas emoções. Porque um pensamento negativo que você tem, tipo, eu não consigo, eu não posso nunca isso ou aquilo, os outros podem, eu não posso. Então um pensamento desse batendo lá dentro da sua cabeça, ali no seu cérebro, ele tem um poder que você nem sabe, talvez. Ele causa em você tristeza, ele causa em você aborrecimento, ele causa emoções, mas emoções, assim, negativas. Há emoções de ansiedade, emoções de medo. E por isso nós precisamos anular sofismas. Mas como nós vamos anular os sofismas? Através de armas espirituais. As pessoas podem fazer tratamentos, usar remédios para tentar anular aquelas emoções negativas, aqueles pensamentos que ficam ali importunando suas vidas. Tudo isso é considerado, tudo isso pode ser considerado dentro do seu devido campo, da medicina, da psicologia, etc., da psicanálise, da psiquiatria, etc. Mas o que nós não deveríamos ignorar também é que a vida espiritual, a mensagem espiritual, como você vê nesse texto que Paulo escreveu, textos bíblicos podem ajudar muito você a anular os seus sofismas, a anular suas crenças disfuncionais. Quanto mais você crer em textos, em mensagens que são benefício para você, que te destravam, que te impulsionam, mais você vai se surpreender. Porque as coisas começam basicamente nas crenças. E das crenças elas vão para os pensamentos. E dos pensamentos elas se tornam emoções. E das emoções elas acabam se tornando atitudes, comportamentos, reações. Algumas reações são até orgânicas. Então por isso que eu disse para você o meu exemplo, porque é uma coisa simples, tem pessoas que superaram muito mais que eu. Eu perdi só uns 8 quilos, 9 quilos e já me senti ótimo, muito mais resistente, muito melhor. Saúde melhor. Eu enfrentei na minha vida provações de outros tipos também, porque sendo pastor a gente enfrenta muitas querelas, muitas situações ambíguas, muitos antagonismos. Mas graças a Deus que, por outro lado, eu tinha a minha saúde para aguentar o tranco, porque tem pessoas que acabam se definhando quando vão recebendo muitos golpes, muitas surras, muitas contradições, isso acaba estourando aqui ou ali, né, no problema cardíaco, no fígado, no estômago, na coluna. O nosso corpo ele sente o peso das emoções, o peso das situações que passamos. Por isso, cuide do seu corpo. O seu corpo é a ferramenta que Deus quer usar para abençoar sua vida, abençoar a vida de outras pessoas, da sua família. Cuide do seu corpo. Não é vaidade, não é mera vaidade e não é pecado cuidar do corpo. Por favor, esqueça as pressões religiosas distorcidas. Cuide da sua saúde, porque ela é um instrumento importante. A saúde do corpo está conjugada com a saúde da mente, que consequentemente é também a saúde do cérebro, que o cérebro faz parte do corpo, cérebro com seus milhões de neurônios, tudo isso é um conjunto e a mente habita no cérebro, usa o cérebro para você raciocinar, sentir, criar, trabalhar, produzir e cuide do seu espírito. Porque, como eu disse, existem textos espirituais, quando você lê a Bíblia, há uma gama de textos ali que vão transformar sua vida. Quanto mais você crer e transmiti-los para a sua agenda diária, esses textos vão se tornar energia, força, poder pela ação do Espírito de Deus na sua vida. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida mental, cuide da sua vida física, corporal, relacional. Nós vamos tratar de outros assuntos semelhantes, ampliar isso daí que estamos conversando.
continue nesse canal, dê o seu like, ajude a divulgar, porque quanto mais tivermos visualizações, mais essa mensagem poderá ser expandida e ir para mais pessoas. Fique no favor de Deus, fique na paz dele. Tudo de bom para você.